Olá, amigos da Atual TV, Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras, o arquiteto, o renomado arquiteto patobranquense, Derli Fischer. Aguardem só um minutinho que já retornamos. Morar bem e em contato com a natureza parece um sonho, não é? Sonhar é bom e concretizar é melhor ainda. E este lugar está bem próximo a você. O condomínio Ecoville Belo Világio. São terrenos com área privativa com mais de 1.500 metros quadrados e área total por unidade de mais de 2.600 metros quadrados. Ecoville Belo Világio, você vivendo ecologicamente. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Dr. Derli Fischer, arquiteto em Pato Branco. Derli, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Prazer estar aqui com você novamente. Vamos falar aí de coisas boas da nossa vida, da arquitetura. O que você perguntar, o que a gente puder ir falando, nós vamos falando aí. Certo. Derli, me diga uma coisa, me conta um pouquinho da tua história como arquiteto. Você é originário de Pato Branco mesmo, ou veio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Não lembro, não me recordo a origem. Como é que foi o seu trabalho e um pouco da sua profissão como arquiteto? Ok. Eu sou nascido em São Lourenço do Oeste. Opa! Então é do ladinho aqui. Faz tanto tempo que na época pertencia a Chapecó. Então, na verdade, né? Mas Chapecoense, então. Chapecoense. E aí, de São Lourenço eu fui para Medianeira, Cascavel, Curitiba. E em função de eu ter nascido aqui, eu decidi voltar para uma cidade próxima, até naquela coisa de saudosista, de achar que ia reencontrar os amigos e tal, né? Porque na época eu tinha feito um concurso numa entidade estadual, FAMEPAR, e eu poderia ter escolhido outras cidades, mas escolhi Pato Branco e olha, não me arrependo, que foi uma acertada boa. Foi uma acertada muito boa, sim, né? Derli, a arquitetura em Pato Branco, como é que você está vendo? A gente tem visto aí a construção civil cada vez maior, estupenda, mas também nos lados, na área econômica, já dizendo que existe uma bolha imobiliária. Como é que você vê essa situação toda e Pato Branco dentro desse contexto? Então, olha, Pato Branco especificamente, eu me lembro que fazem aí uns 20, 25 anos que tem pessoas ligadas ao ramo imobiliário achando que vai sobrar imóvel, que estão construindo muito, e até hoje isso não aconteceu, né? Certo. Então, eu vejo que nos últimos 2, 3 anos realmente construiu-se até acima da média, em função de que como mudou o plano diretor e o coeficiente de construção, de aproveitamento dos terrenos ia diminuir, muita gente aproveitou e aprovou os projetos na lei antiga e está construindo para ter mais, aproveitar aquele coeficiente que era melhor do que o atual. Então, talvez tenha, talvez não tenha, mas eu vejo assim, em relação às cidades do porte de Pato Branco, nós, todos esses anos, sempre estivemos com mais construções do que essas outras cidades. Até na região, é só você olhar o que está se construindo em cidades do mesmo porte. Pato Branco realmente tem um diferencial, né? Diferencial, assim, um povo empreendedor, sabe? A impressão que não deixam dinheiro na poupança, vão comprando, vão construindo, vão investindo.
nesse ponto eu acho que está muito bom. E eu, assim, nos últimos anos eu tenho atuado mais na área de indústrias. A indústria, né? Certo. Então isso é uma coisa que eu também fico muito contente, que eu percebo que os industriais estão confiando, estão investindo, né? Estão apostando. Todas as indústrias, quase que sem exceções, elas estão apostando e estão investindo, apesar dessa concorrência internacional, da China e tal. Sim. Mas todo mundo está vendo que tem potencial ainda, né? Então, acho que... Uma coisa que eu tenho visto, Derli, que Pato Branco ela já se tornou um centro regional de investimentos na construção civil, né? No setor imobiliário. E os aportes financeiros acabam se alocando em Pato Branco. E aí a gente percebe que, além, é claro, do setor universitário que tem dado um bom suporte para isso, para esses investimentos, setor de saúde, né? E agora também com a vinda do curso de medicina para Pato Branco. Como é que você vê tudo isso aí? As perspectivas com a vinda do curso de medicina, ampliação de cursos novos, criação de cursos de engenharia elétrica, mecânica, civil, né? Pato Branco está mudando, né? Sim, mesmo arquitetura, né? Arquitetura, formou a primeira turma. Conceito 5, arquitetura, e conceito de engenharia elétrica, conceito 5 também. A Mater Dei, conceito 5. Não, isso arquitetura, isso é bom. Eu percebo, assim, dá a impressão de que Pato Branco tem alguma coisa a mais, porque quando está quase no gargalo aí, daí acontece uma coisa boa. Essa da medicina eu acho fantástica, sabe? Sim. Eu acho que é outro... como nós tivemos no passado o Cefet, o CETIS, e sabe, essas coisas que propiciaram que Pato Branco desse E agora eu acho que o curso de medicina é outra coisa que vai alavancar assim, seguramente a cidade e a região. E eu percebo também, voltando à coisa da indústria, que as pessoas estão se preocupando em investir em tecnologias de ponta e não levar o soja embora, mas tentar trabalhar ele aqui, o milho. Valor agregado aqui. Agregar aqui. Sabe? Agregar aqui os valores. Assim, a Cooper está finalizando, a Cooper Tradição está finalizando 20 mil metros de área por uma unidade de sementes. A Sementes Guerra está fazendo um complexo gigantesco ali na reta grande também, que vai ser em torno de 12, 13 mil metros de área construída. Gigantesco. E então eu acho que para nós é ótimo, né? Essas grandes empresas que nós temos em Pato Branco estão se tornando o alicerce da cidade, do desenvolvimento. Elas que nos dão também segurança, né? Se eu for analisar, né? Mas com certeza, com certeza. Tanto é que mão de obra estão trazendo até de outros países, né? Porque nós não temos aqui. A Frango Serra mesmo está construindo muito, está ampliando, modernizando, sabe? Então esse segmento da indústria realmente... Você percebe que isso para a cidade e para a região é muito bom, né? Uma coisa que eu estive analisando em relação ao curso de medicina, dos valores agregados que vão trazer para Pato Branco. Veja bem, o perfil dos alunos que estudarão na FADEP. Pode ter certeza que serão pessoas que terão condições não é qualquer um que vai ter condições de pagar um curso, né, de medicina, que é na área privada, particular. Então serão pessoas que terão umas condições. Com certeza. E atrelado a isso vem os pais, vem os filhos, os irmãos. E o que vão fazer na cidade? Vão começar a investir. Com certeza. Comprar imóveis, automóveis, bons restaurantes, bons hotéis. Claro. Muda seu perfil, né? Com certeza. E outras coisas em volta, Construção de casas. Sim, outras coisas em volta. Mesmo os hospitais, eu acredito que vão ter que agora repensar muitas coisas, né? Da região. Nós já temos um corpo clínico em Pato Branco que é referência. Exemplar, aí, né? Então e as estruturas físicas, a gente já vê alguns movimentos, sabe? Que vão ter que se adequar e construir, modernizar, porque agora com o curso de medicina, isso é uma coisa que vai dar uma mexida com toda certeza, sabe? Essa notícia que saiu hoje, né? Sim, saiu hoje. Eu fico muito feliz, eu acho que é fantástico. Eu estava conversando com o pai hoje pela manhã, ele falou assim, graças a Deus isso vai modificar os paradigmas da cidade, vai mudar os tempos da cidade. Porque nós tínhamos até então a educação na área tecnológica no exponencial, crescendo cada vez mais. Nós tínhamos antes os hospitais, área de saúde, setor de alimentos,
Mas agora nós vamos ter um curso de medicina que é o ápice Com certeza. de todo do investimento em saúde, né? É o ápice da educação na área da saúde. Né? Isso, porque assim tem também um setor, que é o setor de serviços de Pato Branco, que é muito bom, né? Sim. Na área de construção civil, na área de advocacia, de medicina. Odontologia. Exatamente. Isso ele tem um raio de atuação, né, na região aqui que é bem significativo. O meu escritório, por exemplo, eu tenho projetos até Foz, Cascavel, Curitiba, Sim. mas no sudoeste e no oeste catarinense que é o foco forte, principal. né? O forte Então isso com certeza vai ser muito bom para nós. Eu estava ontem em Chapecó e aí eu fiz algumas análises que eu achei fantástico. Primeiro que eles estão agora reformando a estrada, recuperando a estrada São Lourenço a Chapecó. Está uma bagunça, mas já estão fazendo terceira pista, vão duplicar alguns lugares. É uma coisa fantástica que vai acontecer. Vai unir Pato Branco a Chapecó. Na entrada de Chapecó, a gente viu lá, está vendo a construção de viadutos, a duplicação de toda a entrada. Trevo gigante lá, né? Uma coisa. Formando-se todo aquele anel integral deles lá, de integração lá, né? E também possibilitando um fluxo melhor dos veículos. E aí, adentrando-se a Chapecó, você vai até ao aeroporto de Chapecó. E aí você vê uma malha viária, não é nem rodoviária, aérea, né? Com grandes aviões, né? E uma coisa que eu percebi, muita gente no aeroporto, gente da nossa região, se utilizando dos serviços deles lá. Isso. Agora, aliado a um curso de medicina, está na hora de nós conseguirmos o nosso aeroporto aqui também, né? Eu sempre defendi a ideia, apesar de que algumas pessoas não concordam, que o Sudoeste devia ter um aeroporto regional. Sim. Né? Que pegasse uma área central ali, tipo Itapejara, Verê, que atendesse Pato Branco, Beltrão, dois vizinhos, que são os três maiores, e os arredores, né? Que daí com certeza viabiliza. Mas parece que não... O governo, não, mas agora vem um dinheiro grande por parte do governo federal, que vai ser destinado para os dois aeroportos, Pato Branco e Francisco Beltrão. Então aí nós vamos ter um aeroporto mesmo. Mas assim, são duas cidades de mesmo porte que não, sabe, parece que não tem potencial para ter dois aeroportos. Sabe? Mas aí que está, mas você viu que Pato Branco já é o segundo maior parque aéreo do Paraná privado, né? Sim. Então, como é que não tem porte? Não, mas eu quero dizer assim que para viabilizar uma linha regular, talvez se tivesse todo o Sudoeste usufruindo, com certeza viabilizaria, né? E como tem essa coisa de Pato Branco não pegar avião em Beltrão, Beltrão não querer pegar avião em Pato Branco, aí espero que um dia acabe isso daí. Mas eu ainda acredito que Pato Branco vai suportar isso, porque na época do Alcine Guerra, quando ele era prefeito, lembra que nós tínhamos linha aérea? Sim. E funcionava. Tínhamos, foi ampliado o aeroporto, agora tem que ampliar mais. Ainda bem que nós temos condições de ampliar, né? Nosso aeroporto e dá para ampliar. Vamos torcer que seja verdade. Como esse curso de medicina parece que agora é uma realidade, vamos torcer que o aeroporto se torne também. Derli, você que é uma pessoa visionária, que sempre está vendo as coisas acontecer, como é que você está vendo o desenvolvimento econômico, a forma de Pato Branco crescer, o planejamento urbano da nossa cidade? Como é que você está vendo esse nosso desenrolar aqui? Então, eu acredito muito no planejamento, né? E eu acho que nós já tivemos um pouco mais de planejamento, né, do que hoje, do que atualmente. Porque resolver as coisas pontuais é uma coisa que não é difícil, mas assim, planejar, visualizar anos pela frente. Sim, eu estava, assim, o planejamento urbano, coisas que me preocupam. O sistema viário de Pato Branco é uma coisa que preocupa e que deveria ser levado bem a sério, sabe? Mas contratar alguém que tenha formação, que tenha pedigree, não gente dando uns palpites. Aí eu acho que daí não, porque na realidade isso é uma coisa que
até então é difícil de implantar, porque Pato Branco não era um porte de uma cidade, ainda não é um porte de uma cidade grande. E as pessoas têm muita influência ainda, sabe? De você dizer, não, vamos transformar isso aqui em uma única. O cara, pô, mas o meu comércio, como é que vai ficar, né? Então tinha que ser uma coisa técnica bem planejada mesmo, porque hoje, 1h30, eu estava na Tocantins, no sentido da Baixada, a fila estava ali da antiga Rádio Selinalta até para baixo do Patão. Que bárbaro, né? Sabe? E quais as alternativas que tem, sabe? Eu acho que ainda há tempo de fazer algumas coisas, de desapropriar algumas áreas, de tentar fazer com que esse trânsito no futuro ele flua mais, né? E o plano diretor ele estava preocupado, tanto é que ele tinha diminuído o gabarito da altura no centro para que a cidade se espalhe um pouco mais, né? Que se todo mundo vir para o centro, chega uma hora que vai virar um caos aí que não vai ter como administrar. E uma outra coisa que me preocupa é que eu vejo nos morros de Pato Branco começar a sair loteamentos em área inapropriadas. Também. E isso a gente vê na televisão, qualquer chuva que dá nessas áreas, desmoronamento e tal. Então aqui dava para pensar que a gente não teve problema ainda, mas pode ser que vá ter, porque estão começando a pegar umas áreas aí que não são adequadas para... problemas, né? Então nessa linha eu acho que tinha que ser a administração pública pensar em planejamento, sabe? Em planejamento. Uma coisa que eu estava vendo hoje, inclusive no jornal Diário Sudoeste, o prefeito Agostinho Zucchi está comentando e publicando aqui no jornal Diário Sudoeste de que vai trazer os técnicos de Curitiba altamente especializados, que são os melhores, segundo ele, que vão tratar a questão do trânsito. Eu acho importante, a medida correta, trazer o pessoal... algo bem positivo. Algo positivo. Né? E uma coisa que eu vejo, que tempo atrás eu estava vendo fotos da construção de Buenos Aires. E Buenos Aires, onde tem a parte toda dela central, você sabe que tem aquela Avenida de Julho, 7 de Julho, que é a 9 de Julho, né? Eu não lembro. Que são, tem um obelisco ali? Que tem um obelisco ali, que é gigantesca, é a segunda maior depois aquela da França, né? De Paris, né? E ali existiam casas e prédios construídos. E teve uma época que o prefeito teve com muita coragem, é a palavra que eu vou mencionar agora, é a coragem do administrador, foi lá e desapropriou tudo, derrubou tudo e planejou a cidade. Você percebeu que todas as ruas desembocam no obelisco? Sim. Ele teve a coragem e planejou a cidade. Então, tem ações, coragem. Claro, tem ações administrativas que precisa ter coragem, né? Às vezes até exigir que o morador faça passeio na rua, na frente da sua casa. Sim. Mas isso mas é uma coisa que dá a impressão que é simples, mas não é simples, porque mexe com eleitor que vai votar e tal, né? Então, essas coisas, eu sei que a coisa pública não é muito fácil. Não é muito fácil, mas essa questão das calçadas eu já bati nessa tecla. Tem que se colocar calçadas obrigatoriamente. Quem tem terrenos baldios em nossa cidade, obrigatoriamente, o mínimo que você faz é colocar uma calçada. E se for o caso, colocar um murinho de 1 metro. O suficiente. Aí pode especular, ganhar tempo, ficar anos sem construir. Até porque tem o artigo 15, 18 da lei que trata do Estatuto das Cidades, que fala da função social da propriedade. E lá diz o seguinte, que se ele não der função social ao imóvel, isto é, construir, ele pode, inclusive, o município ir lá e desapropriar o bem. Está na lei. Sim. Eu acho que Então, que pelo menos se construa as calçadas, mas claro, para a gente poder caminhar tranquilamente, manter limpos. Né? Não, isso é verdade. Eu acho que com esse imposto progressivo que Pato Branco já tem, a coisa já está começando. Está começando as pessoas entenderem, né? Que não vale a pena ficar segurando, só deixar aí para o tempo valorizar. Está certíssimo. Sim. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Bela Vita Centro Auditivo.
Representante Resound. Tem atendimento especializado em aparelhos auditivos, com fonoaudióloga em tempo integral, acessórios para aparelhos auditivos, pilhas, moldes, tampões para natação, conserto e manutenção de aparelhos auditivos. Temos opção de atendimento com hora marcada e atendimento domiciliar. Os aparelhos Resound proporcionam um som excelente, oferecendo soluções auditivas inovadoras. Consulte seu médico otorrino. Se houver necessidade, entre em contato com a Bela Vita Centro Auditivo, na Rua Tocantins 1702, com estacionamento exclusivo, ao lado da Agrotesser. Fone 3025-1902. Lojas Paraná, a mais completa, tem tudo para toda a família. Nova coleção Primavera-Verão, linha de calçados infantis, inúmeras opções em calçados com brinquedos. Na linha de calçados adulto, em destaque a nova coleção de calçados da USA Flex. Na seção esportiva, Lojas Paraná é show de bola. As mais diversas marcas, camisetas de todos os times. Trabalhamos também com toda a linha gaúcha, para o peão e para a prenda. Lindos vestidos, trajes, calçados e acessórios. Lojas Paraná, a loja amiga de Pato Branco, na Rua Guarani, esquina com Ibiporã, no centro da cidade. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Morar bem e em contato com a natureza parece um sonho, não é? Sonhar é bom e concretizar é melhor ainda. E este lugar está bem próximo a você. O condomínio Ecoville Belo Világio. São terrenos com área privativa com mais de 1.500 metros quadrados e área total por unidade de mais de 2.600 metros quadrados. Ecoville Belo Világio. Você vivendo ecologicamente. Bem, pessoal, estamos retornando hoje no programa Sem Fronteiras com o arquiteto Derli Fischer. Derli, agora saindo do mérito da construção civil, da arquitetura, vamos falar de coisas boas da vida. Tomei conhecimento que o estimado amigo é um caminhante, é um montanhista, é um viajante. Como é que me conta essas histórias tuas? Você esteve agora recentemente no Nepal subindo o Everest. Também esteve em Machu Picchu, subindo lá ó, as montanhas do Machu Picchu, né? Belíssimas, no Peru. E outros locais, Butão, não sei aonde mais. Sim. Como é que são essas histórias aí, tão bonitas aí? Então, a gente há algum tempo pegou gosto por fazer essas viagens que não tenha shopping centers. Justa, né? Sou favorável a essa ideia. Aí a gente tem explorado bastante a Argentina, né, o Chile, Peru. Aí o Peru, a gente tem foi para a Índia, ficamos lá quase um mês, mas também fomos pro Nepal, pro Butão. São viagens que a gente faz mais para desligar, sabe? A maioria não tem essa do Nepal. A internet pegava de vez em quando, tinha que ir num morro também, ficar lá assim. Então, buscando sinal. A gente ficava bem alheio ao que estava acontecendo, né? Bem ermitão. Sim. Exatamente. E o que mais incrível que a gente percebe é que o mundo não acaba, sabe? Que o mundo não acaba. Continua tudo igual. Então, a gente foi para a Índia, a gente foi num grupo de yoga. A gente foi visitar templos sagrados, cidades sagradas, né? Uhum. E conhecer bastante da cultura, né, da Índia. É um país que tem 1.200.000 habitantes, se não me engano. Isso mesmo. E a gente lá percebeu assim que se eles tiverem 20% de pessoas inteligentes, eles têm um Brasil de pessoas inteligentes. Sim, né? sim. Por isso que eles estão na era tecnológica bem avançados. Uhum. É um povo espiritualmente
desenvolvido muito acima da média do Ocidente, né? Isso a gente percebe com clareza, mas com muitas, por essa talvez filosofia de vida, a parte material para eles não tem muita função, e tendo o que comer e os seus horários de meditação e de suas orações e tal, para eles dá a impressão que tá ok. E a gente conheceu mais o norte da Índia, né? Quase chegando nas montanhas do Himalaia ali também, né? E tem coisas incríveis, assim, tem um templo lá em Amritsar, é o Templo Dourado, que é um templo Sikh, que fazem 300 e poucos anos que ele não fecha. Olha sempre tem gente cantando mantras, sempre. Olha só que espetáculo. Sabe? É uma viagem espiritual também. Não, ela acaba sendo, né? Ela acaba tendo essa conotação. Uma coisa negativa para mim que eu vi na Índia foi a questão do lixo, né? Que eu até brinquei que se eles resolverem catar todo o lixo que tem lá, eu acho que 1/5 do país vira aterro sanitário. Nossa! Não, é muito lixo, é impressionante. Imagina todo esse povo e não ter uma condição de... Uma condição cultural. E de educação, né? E assim, você falou do terreno baldio, a gente via casas assim, e dava para ver que o vizinho jogava por cima do muro dele no terreno baldio o lixo dele. Do lado da casa dele. Do lado da casa dele. Então era uma coisa muito, muito incrível. Aí o ano passado a gente foi para o Nepal fazer um trekking, uma caminhada de 16 dias. Certo. 16 dias caminhando, 8 dias para ir e 8 dias para voltar. A gente foi até o acampamento base do Monte Everest. E na frente tem uma montanha chamada Kalapatar, que é onde você deslumbra toda o Everest, assim, magnífico, né? Aí ela fica a 5.600 metros. Mas assim, o que a gente percebeu, nós estávamos em 4 4 patobranquenses. 4 patobranquenses, no início já é uma aventura, porque você sai de Katmandu e vai para uma cidade chamada Lukla, que tem um aeroporto que é o mais perigoso do mundo. Olha só. É um aeroporto que ele é inclinado e curto. Nossa, então aqui é um precipício e aqui é a montanha. Então ele vem, quando ele para assim, ele começa aí assim, tem um muro. Tem que parar. Daí quando ele não vai lá, quando ele vai, ele vira e para assim à direita, né? Então e aí começamos a caminhar, e a caminhada, ela, no começo, quase que está congestionado a trilha de tanta gente. Porque é gente de todo mundo que vai lá fazer esse trekking, né? E assim, a partir do 3º, 4º dias, do 3º dia já começa a diminuir. E no último, então, é umas 100 pessoas só, sabe? Porque chega lá, porque acima dos 4.000 metros a gente percebeu que é complicado. Mas, Deli, eu gostaria de saber, até o telespectador deve estar pensando lá com ele, nesse momento da nossa entrevista. Os preparativos, como é que são os preparativos? Vocês se prepararam? Como é que fizeram os procedimentos, entrar em contato para poder fazer essa caminhada? Existe todo um roteiro? Sim, né? tem um roteiro, tem companhias de trekking lá no Nepal e tem no Brasil também. Tem um gaúcho, um morgado, que ele leva pessoas para lá. Certo. E ele é médico, então acompanha tudo. Mas a gente, como eu tinha uma amiga que tinha feito, ela me passou todas as dicas. A gente contratou uma agência lá no Nepal mesmo. No Nepal mesmo, direto. Então tudo em dólar? Tudo em dólar. Euro e dólar. Mas a viagem lá, os 16 dias tinha um guia, 2 carregadores e nós, né? A gente tinha direito à alimentação, à hospedagem. A hospedagem hoje tem lugares para dormir, assim, não um hotel, nem nenhuma estrelada, mas assim, dava para se virar. Razoável, ótimo. E foi $1.300 esses 16 dias. Não é uma coisa que é um absurdo, né? E eu, bem atencioso, mas as paisagens magníficas, a gente não tem ideia, sabe, da grandiosidade que é aquilo. Certo. Quantos quilômetros por dia vocês faziam? A gente não tem ideia, mas assim, fala-se em 150, 170 todo o caminho. Porque na realidade, a gente sai de 2.800 e aí desce, depois sobe e desce. E não é uma coisa, eu até estava brincando, não é seguindo a curva de nível das montanhas, sabe? Você desce no vale, sobe na montanha, desce no vale, sobe na montanha. Então... Muito desafio. O desafio é grande. Mas a gente
tranquilo. O preparativo aqui, a gente ficou de 2 a 3 meses caminhando 2 horas por dia. E como o Pato Branco propicia, a gente descia e subia, porque a gente sabia que tinha que estar bem preparado. Então o preparo físico, tranquilo, a gente tirou de letra, não teve problema. O problema foi a questão da altitude. É altitude, justamente isso que eu ia perguntar. Porque aí o ar, se está bem rarefeito, você quase não tem ar, né? E aí a gente... E o frio? Não, então, porque era o verão deles. A gente teve uma noite que pegou uma chuva de neve, mas era uma neve diferente, era tipo uma neve de granizo. Tipo o que aconteceu em Pato Branco aqui. Mas ficou tudo branco, mas só que um granizo, bem pequenininho, sabe? A bolinha, a neve, o floco, ele ficou um pouquinho mais pesado. Mas assim, a temperatura chegava a -10 de madrugada e tal, né? Mas a gente estava bem preparado, com roupas. Lá em Katmandu você compra ou aluga as roupas, baratíssimo. É do lado da China, então imagina, aquilo né? E assim, a gente visitou vários templos budistas, tivemos o privilégio de assistir, não é cultos, né, mas cantos de mantras, assim, que é de arrepiar, né, Deli, mas coisas milenares. E a sensação no Everest, como é que é o Everest? Eu conversei com o Celito Argenta e ele me falou que é um espetáculo. Não, realmente é um espetáculo. A gente fica extasiado, sabe? Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que não sabe o que fazer, gritar, sabe? Que você está ali porque é uma conquista chegar ali. Uma conquista, né? Eu acredito que deva sair por dia desse aeroporto mas sem sombra de dúvida, umas 1.500 pessoas. Sai do aeroporto, desse aeroporto de Lukla. Mas que chega lá é 100, porque todo mundo vai ficando pelo caminho, sabe? Vão cansando e não vão conseguindo? Não, vão cansando, vão voltando, muita gente pega helicóptero para voltar. Sabe? Olha só. Então, e uma das dificuldades, a gente já sabia, é uma questão da alimentação, né? Você cuidar para não pegar uma diarreia, que senão aí você te arrebenta, né? Justamente, uma infecção intestinal. A água tem que tomar cuidado, sabe? Então, mas é uma aventura que, quando a gente terminou, no aeroporto, a gente estava indo para o Butão daí. Encontramos os argentinos e eles tinham ido lá fazer compra e tal, né? Aí eles perguntaram, vocês fariam novamente? A gente falou, olha, agora acho que não, né? Vamos visitar outros lugares e tal, né? Mas hoje eu faria novamente, sabe? Olha só. Hoje eu faria novamente, porque, nossa, aquilo marcou, e quando eu olho as fotos e tal, acho que a gente vai ter a oportunidade de colocar algumas aí, né? Para o telespectador ter uma noção. Dá vontade de voltar. E de lá a gente foi para o Butão. O Butão é o país que mede a felicidade interna bruta. Eles não têm o PIB. Né? O rei de lá criou... A felicidade interna bruta. Sim, criou um índice lá que mede se o povo está feliz e se o povo não está feliz. Não, é bem interessante. E a gente percebeu que é diferente. Que teria tudo para no futuro ser uma Suíça do Oriente, sabe? Porque o rei abdicou, né? Abdicou faz, eu acho, uns 4, 5 anos, o povo adora o rei mesmo assim. Agora é um parlamento lá, eu acho que controla. É um turismo diferente, você paga tudo, você paga por dia. Eles não querem que vá uma avalanche de turistas. Sim. Eles têm um número limitado. E esse número você paga por dia, eu acredito que acho que é $400 por dia. Certo. É caro. Sim. Né? Mas paga tudo, hotel, translado, acesso aos mosteiros, acesso aos pontos turísticos, né? Alimentação, está tudo incluso. É um país que é proibido fumar, tá? Por lei. Certo? Olha só. For pego trancafiado. O que me chamou a atenção foi as escolas limpíssimas, sabe? Os estudantes todos uniformizados, rindo, gravatas, alegres, sabe? Uma coisa que... Os rios limpíssimos, assim, é uma estrutura do Oriente e a maioria é budista, então eles é uma cultura bem diferente também, mas tudo que é feito lá, na impressão que é feito bem feito, sabe, para durar, as coisas são fantásticas. É esse conceito que nós brasileiros vamos demorar a ter, fazer as coisas bem feitas. Né? Isso é Aqui verdade. é tudo na gambiarra, tudo mais ou menos, seja que Deus quiser. Não, se não der certo assim, vai assim, mas depois a gente resolve. Mas eu acho que tu sabe que eu tenho até clientes que têm essa filosofia de que não quero fazer para a vida toda, eu quero por uns 10 anos depois eu quero mudar. Tem gente que pensa assim. Claro. Tem gente, mas fazer bem feito, né? Justo. Claro que não fazer a gambiarra que você falou.
Então, mas é um povo esse é um povo que vale a pena visitar. E os templos budistas deles são, nossa, você não acredita que os caras fizeram aqueles templos, mas templos assim de 4, 5 mil metros quadrados, sabe? E de muito tempo atrás, né? Mais 300, 400 anos. Olha. Só que a maioria dos templos lá, a gente ficou sabendo depois, eles foram reconstruídos porque a maioria incendiou. Guerra, assim. Não, acidentes. Como eles têm muita vela, muita chama, num determinado momento lá... Você vê. Então, mas a filosofia de vida deles sim, né? Uma simplicidade. Sim. A gente foi num templo budista que era só de mulheres, eu nem sabia que tinha, no Butão. A simplicidade que elas vivem e a alegria e o rosto sorridente é uma coisa que é mágica. Assim, é uma coisa que traz para a pessoa essas viagens, assim, eu fico imaginando, é o estado de espírito, melhora, né? Até para trabalhar. Não, mas a visão... abre a mente, sim, né? Tu sabe que eu sempre tinha uma certa dificuldade com essa coisa de viajar e ficar muito tempo fora, né? Pensar, meu escritório, como é que vai ser quando eu voltar e tal. E tu sabe que todas as vezes que eu fiz isso, voltou melhor. Porque eu volto melhor, eu volto, né, com algumas... É tipo aquela do nosso amigo, o Bob Notti, ele fez um ano sabático, careca, sim, né? Careca. E ele tem histórias também, contou aqui conosco, aqui para nós, aqui, as peripécias dele, né? Ele é bem mais corajoso, né? Ficou um ano. Nunca encontraram ele nas quebradas? Não, tu sabe que a gente já várias vezes esteve bem próximo. Bem próximo. Bem próximo. Porque agora, dias atrás, ele estava na Argentina e vocês estavam lá no Peru, né? Sim, eu acompanhava vocês no Facebook e eu vi, o cara, um está aqui para baixo, outro um pouquinho mais para cima. Sim. Essa do Peru eu já tinha feito a trilha Inca, que é uma trilha também de 5 dias de caminhar, é a trilha clássica. Não me interessa, acho que eu vou fazer. Não, mas é tranquilo, sabe? E agora a gente fez uma outra que é a trilha de Salcantay. Essa de Salcantay, ela tem um dia dela que é idêntico à trilha do Nepal, do Everest. Um dia é idêntico, porque é montanhas com neve no topo e tal. E você vai a 4.300. E ali também eu percebi que depois dos 4 também a coisa começa a ficar complicada. Mas ali é um passeio que é do ladinho aqui nosso, né? E é muito bom. E a gente também demorou 5 dias para fazer essa por Salcantay. E Machu Picchu mesmo, que a maioria vai em Machu Picchu, mas não vai em Huayna Picchu, que é aquela montanha que tem na frente de Machu Picchu, né? Tem a cidade, tem uma montanha assim. E por que não vai? Porque a pessoa esquece que tem que comprar antes, porque é só 400 por dia que sobe lá, sabe? O Machu Picchu sobe 1.500, mas lá é só 400, e você chega lá, já não tem mais, né? Então essas coisas tudo é bom se informar. Mas e Machu Picchu, ela tem uma energia que... É fantástico, fantástico. Muito bom. É bem espacial. Se você realmente for lá... É meio sideral aqui. Se você for e ficar centrado e tal, né? Não ficar... Sim. Né? Eu tenho uma comigo, e todas as vezes que eu vou caminhar, eu não bebo nada de álcool. Certo. Para mim ficar inteiro, né? Eu já tomo pouco, mas quando eu vou, eu não tomo nada. Justo. Né? Para... fazer reflexões. No Butão, então eu falei, agora tá ok, no último dia vamos achar um vinho aí. Não tinha um vinho deles lá que parecia um xarope nosso aqui. Ela não tem, sei lá se tem uvas lá, né? Eles importavam, até vinha da Índia esses vinhos, sabe? Então, sei lá qual que é a procedência. E o cara falou, esse é o melhor que tem aqui. E no inglês direto, né? O inglês, tanto é que a gente voltou a estudar inglês aí faz uns 3 anos, né? Para essas viagens. No Nepal, a pessoa que souber um pouco, ela se vira, porque o inglês deles é bem lento e bem tranquilo. Mas eu senti a necessidade até porque eu tive, como o Grupo Guerra se associou a um grupo francês, né? E a gente fez uma indústria de biscoitos para eles lá em Guarapuava, e a Biolice aqui também, né? Uma indústria de bioplástico e tal. Então teve muitas reuniões que eram em inglês, sabe? E aí eu falei, vamos... entrar no mundo, né? Entrar no mundo. Eu tive tempo atrás em Toledo com os empresários lá, eles estavam fazendo uns trabalhos lá, e os proprietários, os 3 diretores, eles estavam fechando uns acordos com o Paraguai e com uma grande indústria petrolífera lá de Estados Unidos. Todos fluentemente falando inglês, e perguntaram para mim se eu falava inglês. Eu falei, olha, eu sou mais ou menos. Né? Tem que estar preparado. Não, a gente tem. Até para você poder participar de uma negociação, de um trabalho
com reuniões, Mas você tem que estar preparado, né? Eu tenho um cliente meu que é de Ampere e ele tem uma indústria que detém 30% do mercado nacional de pias de aço inox, nacional. E estavam negociando porque tinha um grupo americano que queria comprar. E aí vieram para cá, ele foi para lá e tal. Daí eu falei, mas qual que foi a maior dificuldade que você... Ele falou, realmente a maior dificuldade é não falar inglês. Isso. Porque ele expressar? sabe, assim, é um cara que deu certo, porque ele é muito bom de falar e tal, e argumentar. E não tinha, né? Porque ele tinha que falar para um intérprete e tal. Então, eu falei, essa é a principal dificuldade. Eu até dei umas 2, 3 palestras para o curso de arquitetura aqui na FADEP, na Mater Dei, e também salientei para os estudantes. Né? Aprendam inglês. Eu tenho falado para os meus alunos de administração e ciências contábeis que hoje o mundo dos negócios tem que conhecer inglês. Aí depois, quanto mais tarde, mais difícil né? Mais difícil tem que fazer uma pós-graduação, uma Fundação Getúlio Vargas, tem que conhecer inglês. Não adianta fazer um FGV, fazer uma FAI, e você não sabe inglês. Mas claro. Né? Você deixa de ser um executivo, né? Completo, né? Não, mas isso aí é fundamental. Derli, para finalizar, nós aqui em Pato Branco montamos aqui, criamos os ecoducks, que são os caminhantes, estamos subindo várias montanhas aqui e, na verdade, descobrindo o Sudoeste. Você, como uma pessoa que viaja o mundo, o que nós poderíamos criar a mais? O que os nossos poderes públicos, né, poderiam fomentar nessa área do turismo ecológico, do turismo de aventuras? A gente sabe que tem aqueles eco-challenges, que são aquelas caminhadas de aventuras, aqueles trekkings noturnos. Exato, nós fizemos um trekking noturno aqui, deu 12 quilômetros à noite, chegamos meia-noite, caminhamos aí no meio do mato. Aí, coisas assim totalmente... Eu tenho acompanhado, eu acho bacana. A gente diferente, né? Nós fizemos também lá em Ushuaia, nós fizemos um trekking noturno. Mas assim, eu acho que... isso também fomenta receita, dinheiro, turismo. Claro que sim. Mas eu acho que o fundamental, até o Rafael Greca, uma vez numa palestra, ele falou que fundamental é ter estrutura, ter infraestrutura. Porque assim, e informação, né? O Morro do Divisor aí, que é um lugar que a gente frequenta, vocês também frequentam, se você for observar, 95% mais da população de Pato Branco não foi e não conhece. E para mim é o lugar mais bonito do que tem no Sudoeste. Com certeza absoluta. É o lugar mais bonito que tem no Sudoeste. Então, que na época que o Rafael falou isso, falava assim, explorar os lagos, né? Aqui. Explorar nossas montanhas, que nós temos tantas. Mas tem montanhas, tem lagos, a região de Palmas é linda, maravilhosa, né? Mas só que tem muita gente que tem que ter infraestrutura, tem que ter condições, né? Uns hotéis bons, uns lugares bons e tal. Mas eu acho que a informação é uma das coisas que está faltando fazer, né? E a região nossa é muito linda. Até eu estava comentando essa de Machu Picchu, o primeiro dia que a gente caminhou lá, eu até argumentei pro guia, eu falei, essa aqui tu pode cortar, porque isso tem lá na nossa região. Essa paisagem aqui, aqui tem, é as mesmas montanhas que tem aqui, né? E para quem gosta de natureza e tal, nós temos lugares fantásticos aí para ir caminhar. Nós fizemos uma até a foz do Rio Pato Branco, no Rusa, espetacular. O duro foi a subida, 400 metros de descida, né, depressão, né, que é uma depressão. Voltar aqueles 400 metros não foi fácil. Nós fizemos 32 quilômetros. Não, mas eu acho que... 7 horas de caminhada. Eu acho que por dia devia fazer 20 a 20 e poucos quilômetros. Estaria de bom a gente já está... Vocês já estão... Nós estamos sabe qual que é a velocidade que nós estamos caminhando? 5,6 quilômetros por hora. Quase 6 km por hora. Bastante. Nós vamos em 4 a 4,5. Nós já estamos chegando no 6. Já. Então, até na última caminhada que nós fizemos, de 18, lá 20 que nós estávamos, 8 sobraram apenas. Eu acho que... Mas assim, uma coisa que tem que cuidar... Mas a gente deixa à vontade, não é uma coisa obrigatória. Né? Mas é que uma coisa que tem que tomar cuidado nessas caminhadas, e também quem sou eu para ficar ensinando vocês aí, mas... É bom isso. Assim, o mais importante é o caminhar. Justamente. Não é o chegar. E às vezes andar um pouco mais devagar, você acaba vendo coisas que às vezes se for muito rápido você passa batido e tal, né? Então eu acho que mais importante do que o recorde de 50, 100 km por dia é realmente fazer consciente, caminhando e tal. Esse trekking do Himalaia, se você não tiver consciente, você cai, né?
Justo, Teve uma também. mulher da Nova Zelândia, eu acho, ela que estava com a filha só fazendo, e ela distraiu, ele estava com um boneco que tem aquele pano atrás assim, e o vento levou e ela caiu e bateu, se machucou, mas assim, se cai ali, Sim, sabe, cai no precipício. vai, porque é um precipício, então é seguro, mas tem que estar consciente, né? Nas minhas caminhadas eu sempre procuro ficar bem atrás, porque eu vou mais tranquilo. Mas claro, eu acho que sim. Os coelhos que vão. O pelotão. Os coelhos que vão, né? Os coelhos vão na frente, né? Tem uma turma que a gente fica ali no meio. Sabe, o João Pedro Bortotti é um dos que sempre está conosco, né? Ele já está com seus 60 e poucos anos. Sim. E ele, vamos aqui nessa média aqui. A minha esposa, ela falava, dentro do inglês dela, slowly and ever. Isso sempre. Tá certo. Então é isso. Bom, mas então tá bom, Derli. Gostaria agora que o meu estimado amigo fizesse suas considerações finais e nós encerramos o nosso programa. Então, olha, muito obrigado por ter convidado. Eu acho que é sempre um prazer estar compartilhando, né? Eu fico feliz quando me convidam para dar palestra e tal, porque eu gosto de passar meus conhecimentos. É assim que eu faço no meu escritório. Todas as pessoas que vão lá como estagiário, eu não escondo nada, eu explico tudo, porque eu acho que é importante. Quanto mais profissionais bons tem em todas as áreas, o mundo, né, a tendência vai ser melhor. Caminha melhor. E eu deixo uma mensagem de otimismo. Eu acho que o mundo está caminhando para ser melhor, as pessoas estão caminhando para serem melhores, aproveitar mais a vida, não pensar tanto em dinheiro, né, e tal. Eu acho que é por aí o caminho. E assim, eu aposto mesmo que as pessoas têm preocupação se formar, não ter trabalho. Olha, trabalho para quem tem vontade e tem discernimento e aprendeu, não falta trabalho, sério mesmo, é uma coisa que... Derli, você me fez agora recordar de um fato que essa semana foi divulgado na imprensa. Existem 200 mil pessoas que se habilitaram para colonizar Marte, morar em Marte. Já tem 200 mil pessoas. E eu estive lendo também essa semana que foi descoberto na Lua Europa de Saturno vapor de água. Foi descoberto água em Marte agora também. E aí, para a gente finalizar, a humanidade vai passar por processos gigantescos de mudanças, de paradigmas, de entendimentos, de posições e de vidas. Então nós aqui temos que aproveitar esse momento, porque a gente não sabe o que será lá pela frente. Com certeza. Diante desse quadro que se vislumbra para 20, 30 anos. E está tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Eu espero ver isso aí, esse povo morando lá. Eu também quero. Por isso que é bom essas caminhadas, né? Claro, para a gente ficar... Pra você ter uma saúde melhor, atividade física, com certeza, né? Com certeza. A mente... Não, e a gente volta sempre melhor, né? Quando se faz uma caminhada, nossa... De ficar 2 horas frente à televisão e ficar 2 horas caminhando, 100 mil vezes a caminhada, o resultado é outro. Eu também sou favorável. Ok. Isso aí. Obrigado, Derli Fischer, mais uma vez, a sua presença no meu programa. E dizer que Pato Branco tem pessoas de bem, pessoas inteligentes, pessoas éticas, pessoas que querem ver o crescimento da nossa população e deixando sempre um bom legado. Muito obrigado, Derli, e até semana que vem. Um grande abraço a todos e não esquecendo, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo de 2014, com muita saúde e muita prosperidade. Obrigado.